Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Laiane de Redação. Eu espero que vocês estejam podendo estar desfrutando de muita saúde, tá? Estou morrendo de saudade de vocês, espero que em breve nós possamos estar de formas presenciais nas nossas aulas, certo? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar uma revisão, né, em relação ao capítulo 2, onde nós iremos fazer uma recapitulação, analisando contextualização, características e principalmente a estruturação desse gênero, tá certo? Como forma de revisão para a nossa provinha que acontecerá na próxima semana, tá certo? Só lembrando que, caso tenha alguma dúvida em relação aos conteúdos, que vocês possam estar entrando em contato comigo no privado e vamos lá. Nosso capítulo 2, nós trabalhamos com o gênero textual reportagem. O que fala o gênero textual reportagem inicialmente? Nosso primeiro slide. O que ele fala aqui? Com certeza, mesmo que não leia diariamente, você já deve ter visto um jornal, certo? Atualmente, devido à tecnologia, as pessoas estão deixando de lado as formas impressas e adaptadas pela forma online dos jornais, que também já se adaptam e oferecem até assinatura para as plataformas digitais. Então, hoje em dia, nós não fazemos mais uso dessa forma impressa, porque todas as informações que nós precisamos, nós temos na palma da nossa mão. Basta que nós possamos acessar um site onde se trabalha os conteúdos pelos quais nós desejamos estar buscando essas reportagens, certo? Então, o que eu devo lembrar inicialmente em relação a esse gênero? O gênero textual reportagem, ele é de cunho jornalístico. Então, o que eu posso dizer? Que a reportagem ela é um texto, tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever criar uma opinião nos leitores, portanto, ela possui uma função social muito importante como formação de opinião, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as características, né, específicas da reportagem? A reportagem, ela é muito importante porque ela é, como eu já disse, um gênero de cunho jornalístico, e ela tem por característica a variedade de temas e pela multiplicidade de intervenientes, meios e pontos de vistas, depoimentos, formatos e também de suportes. Então, nós podemos dizer que as reportagens, elas são, né, responsáveis por nos proporcionar uma variedade imensa de temas, pela sua multiplicidade interveniente e também pelos meios e pontos de vista pelas quais elas podem se apresentar para nós. Em relação à reportagem, não diferente dos outros gêneros, dos demais gêneros, ela nos apresenta uma estrutura, né? E essa estrutura ela se mostra para nós da seguinte maneira. Ela se apresenta para nós da seguinte maneira: um título, um subtítulo, um lead, por janelas e por blocos explicativos. Então vamos lá para a primeira parte. Em relação ao título, o título são aquelas frases concisas e objetivas que são apresentadas no início da reportagem, que tem por objetivo chamar a atenção do leitor, né, para o assunto a ser trabalhado. Então o título ele tem esse nome e ele deve, né, causar um impacto muito grande logo de cara, para que assim ele chame logo a atenção da pessoa a qual irá fazer a leitura dessa reportagem. Por isso que essas frases elas devem ser concisas e objetivas, porque elas devem, né, apresentar logo de início esse impacto, né, para que assim consiga chamar a atenção do leitor para o assunto que vai ser trabalhado, certo?
o subtítulo ou quer dizer o intertítulo, o subtítulo, que é a mesma coisa que nós conhecemos como linha fina, é aquela partezinha que vem logo abaixo do título, né? O que seria esse intertítulo ou subtítulos? É a complementação, né, dessas informações expostas no título. Então, de início, ela tem aí, ela faz uma pequena apresentação, né, um resumo sobre o título. Então, ela tem essa preocupação, né, de complementar as informações expostas no título, certo? Por isso que ela é subtítulo ou linha fina, porque ela vem logo abaixo ali do título e ela tem o poder de complementação dessas informações expostas no título. Então, eu tenho um título que é onde eu devo utilizar frases concisas e objetivas para a apresentação do início da reportagem, mas principalmente para chamar a atenção do leitor para o assunto que será tratado. Tenho também, no segundo ponto, o subtítulo ou a linha fina, que é a complementação dessas informações expostas no título. O intertítulo ou intertítulo, como também é conhecido, são aqueles itens abordados em sua reportagem. Os intertítulos são informações, os intertítulos é o modo como a gente organiza essas informações apresentadas na reportagem, especialmente quando ela é longa, deixando o diagrama mais leve. Quer dizer, o intertítulo são aquelas partezinhas que a gente subdivide, né, a reportagem, para que assim nós possamos tornar essa reportagem mais leve e mais organizada, né? Para que quando a pessoa que for fazer essa leitura, ela possa ir fazendo uso dessas informações de forma pausada, né? Para que assim essa leitura se torne mais leve, né? E mesmo ela sendo, por exemplo, uma reportagem mais longa, quando a pessoa tem essa preocupação de fazer essa divisão, né, entre os intertítulos ou entretítulos, como é colocado aí, ela se torne mais leve e a pessoa tenha um interesse, né, a mais para assim fazer essa leitura, né, de forma mais organizada também. Então ele coloca aí que são aqueles itens abordados em uma reportagem, mas que também, principalmente, é o modo como esses assuntos são organizados, né, e apresentados dentro dessa reportagem, especialmente quando ela se torna mais longa, e deixando assim aquela diagramação, né, dentro dessa reportagem mais leve e organizada também. A janela é aquele espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, quer dizer, a fala de alguém, um dado e a questão das estatísticos, né? Então, essa janela ela vai servir para quê? Para mostrar dentro da reportagem esses textos mais interessantes, que são as falas de alguém, um dado ou também dados estatísticos, certo? O box explicativo é aquele quadro com informações suplementar, como os dados numéricos de pesquisas, mapas da localização, contextualização histórica ou definições de conceito. Dentro também dessa estruturação, nós vamos observar também a questão do lead. O que seria o lead? O lead são uma espécie de informações apresentadas nos parágrafos iniciais da reportagem. Dentro dessas informações, nós vamos observar o quê? Que vai ser respondidos alguns questionamentos, né, a respeito dessas informações. Então, no lead da reportagem, nós vamos observar o quê? Quem fez, onde fez, quando fez, como fez e por que fez, né? Então, são informações que nos dão direcionamentos acerca desses questionamentos, né? Eles nos respondem essas informações. Então, para isso,
nós utilizamos os seguintes questionamentos: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Tudo isso está presente dentro do lead, certo? Então é bom também que nós possamos fazer aí uma pequena diferença entre uma reportagem e uma notícia. O que seria? Porque há uma diferença entre ambas, certo? Então vamos lá, para a definição de notícia. A notícia, ela trabalha com algo mais factual, né? Sendo ela mais simples e puramente informativa, pois não há aprofundamentos no conteúdo. Então, dentro dessa informação, aquelas informações por exemplo, de uma reportagem que está sendo feita ali, aconteceu algo e o repórter se encaminha para o local, e aí então ele faz, né, o seu trabalho mais factual. Então, ele é mais simples e ele só colhe aquelas informações do momento, né, do que aconteceu ali naquele momento. Enquanto a reportagem, ela tem uma abordagem aprofundada, ampla e densa de um fato que ocorreu e gerou repercussão na sociedade. Então, para que essa reportagem seja uma reportagem, ela deve ter uma pesquisa prévia, né, aonde vai haver aí a aprofundação dessas informações, para que assim ela seja criada, né? Então, assim, tem essa preocupação, enquanto na notícia, diferente da reportagem, a notícia ela é muito rápida, é momentânea, é o que acontece no momento. A reportagem não, ela tem essa preocupação, né, de checar as informações, ir atrás dos fatos, fazer uma contextualização sobre essas informações, para que assim, dentro dessa reportagem, possa conter informações verídicas e não meramente informações soltas, né? Então ela tem essa preocupação, por isso que a gente tem, para fazer uma reportagem, necessita-se de uma checagem de informações para que as mesmas tenham essa veracidade dos fatos. Então a preocupação da reportagem é justamente isso, é aprofundar essas informações, né, para que assim ocorra uma repercussão, né, a respeito de um determinado assunto, mas de forma organizada e verídica dessas informações dentro dessa reportagem, certo? A reportagem, ela possui a mesma estrutura de uma notícia, sendo mais completa. Em geral, na reportagem, aparecem também comentários de especialistas na tentativa de obter mais dados dentro do texto. Elas podem aparecer de 3 maneiras: expositiva, interpretativa e opinativa, que foi a que nós estudamos sobre esses tipos, né? Então, a expositiva, o que seria essa reportagem expositiva? É aquela que faz a apresentação de um fato de forma objetiva e impessoal, certo? Então, essas informações, elas vão ser passadas para nós de forma objetiva e impessoal, tá bom? E o que seria especificamente essa questão expositiva? Porque ela vai expor, né, o fato da forma como ele aconteceu naquele momento. Então ela tem de ser objetiva e impessoal. Outro tipo de reportagem também é a interpretativa. A interpretativa, ela apresenta os fatos trazendo comentários sobre elas. Quer dizer, vai ser a interpretação do repórter acerca de fatos que já foram mostrados, né? Então ele vai fazer o comentário dele sobre uma reportagem que já foi vinculada e que, no caso, ele vai trabalhar a interpretação dele dos fatos. Então, por isso que ela é interpretativa. É o que eu costumo dizer para vocês, os nomes, eles são muito sugestivos, porque quando eu me deparo com uma reportagem expositiva, pelo nome eu já vou dizer, ela vai expor, né, expor fatos de uma forma objetiva e impessoal. Quando eu trabalho com a questão interpretativa, eu já sei, eu vou interpretar esses fatos a partir de uma outra que eu já li. Então, a apresentação dos fatos, trazendo comentários sobre elas. Então, ele vai comentar, né, a partir de uma interpretação de uma reportagem que ele já leu. E a reportagem opinativa? A reportagem opinativa é aquela que apresenta os fatos, deixando clara a opinião do repórter. Então, aqui, ele vai opinar sobre os fatos. Então, ele já vai deixar clara a sua opinião
sobre o assunto, certo? Então, a expositiva ele vai expor fatos e opiniões de forma clara e objetiva, de forma impessoal. A interpretativa, ele vai mostrar os fatos fazendo comentários sobre elas, né? Porque ele vai interpretar esses fatos. E tem a opinativa, que é onde ele vai apresentar os fatos, deixando clara a opinião do repórter. Então, ele já vai colocar a sua opinião, né? A sua marca em cima dessa reportagem na qual ele fez a leitura e vai opinar sobre o assunto específico que foi trabalhado dentro dela, certo? Então, gente, eu espero que não só com esse resumo que foi colocado, mas também com todas as aulas que nós vimos, todas as atividades que foram feitas, vocês possam fazer uma boa prova, que realmente todos os pontos tenham sido esclarecidos, que vocês não tenham mais dúvidas. E se tiverem, por favor, entrem em contato comigo no privado, como vocês sempre fazem. Perguntem, para que assim eu possa estar ajudando vocês de alguma maneira, certo? Então fique com Deus, tenham um bom dia e principalmente estudem e façam uma boa prova. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.